Bom dia a todos e todas. Sejam todas bem-vindas e bem-vindos ao nosso lançamento do podcast 20% aqui pela FPEA. A gente queria primeiro falar que está muito feliz de estar lançando esse projeto. A gente lançou ano passado um manifesto convocando as nossas colegas a participarem também desse projeto. Ele coleta 9 narrativas. Agradecer as nossas convidadas também. Hoje a gente está aqui com a Gabriela Perfeito, que a Gabriela é vice-presidente do Síndico Itamaraty. O Síndico Itamaraty é uma parceira nossa, uma companheira também no combate ao assédio. O Síndico Itamaraty ele tem uma iniciativa que começou no passado também, né, de estar liderando essa frente de combate aos assédios dentro do setor público. A nossa deputada Érica Cocai também. Ela dispensa apresentações, no caso, ela tem um trabalho em cima do setor público, dentro dessa temática das mulheres e outras temáticas também. Ela tem uma agenda bem ampla de atuação, né, a nossa deputada. Eu queria agradecer a todos os que estão presentes também escutando a gente, né. Eu vou passar rapidamente aqui no caso, para a nossa presidente regional, a Graziella, também está apresentando quem está lá com ela. Grazi. Muito obrigada, Ana. Bom dia a todas e todos. É uma honra, é uma alegria muito grande para a gente estar aqui. Esse projeto começou há mais ou menos um ano atrás, a gente construiu ele com muito carinho, com base na história de todos e um pouco na nossa também, que a gente teve a oportunidade de trocar bastante coisa. E quero aqui aproveitar para apresentar a Mônica Francisco, grande amiga, grande companheira que está aqui do meu lado. Tá pegando a Mônica? Tá. Bom, a Mônica é cientista social, ela é pastora, ela é militante de direitos humanos, favelada e cria do Borel. E foi a deputada estadual que mais aprovou leis de mandatas negras no Brasil todo. E também ela foi pesquisadora do Dicionário de Favelas, Marielle Franco Fiocruz. Mônica, bem-vinda. Prazer, obrigada. Obrigada também pelas presentes, obrigada, Grazi, obrigada, Mônica. Eu vou falar rapidamente aqui sobre um pouco desse projeto, né? Esse projeto ele inicia dentro da nossa gestão desse contexto de diversidade. A gente tem como slogan por direitos, democracias e diversidade. Dentro desse tema da diversidade, a gente trabalhou com a questão da diversidade de formas de fazer pesquisa, com a diversidade de pensamentos que a gente tem dentro da instituição, com a questão das cotas também, que era uma outra temática que a gente abordou lá no início da gestão. Agora a gente resolveu fazer esse recorte em cima das mulheres, em função da gente ter uma representatividade muito baixa dentro da nossa instituição, dentro do nosso órgão das mulheres, né? As mulheres elas começaram a entrar dentro das carreiras de finalísticas, que são a carreira de planejamento e pesquisa há 50 anos atrás, né? Elas já estavam presentes em outros cargos, mas dentro desse cargo em específico, elas começaram a entrar 50 anos atrás dentro do IPEA. Até hoje, tu tem uma subrepresentação na totalidade desse somatório muito baixa, que ela se aproxima a 20%, por isso também o nome do podcast de 20%, né? A gente está hoje em 2024, em torno de 22% de mulheres dentro da nossa instituição. Dentro de alguns cargos, a gente tinha uma maioria já de mulheres, como era o cargo das datilógrafas, né, que é um tema também, um cargo que acabou dando a tipografia do projeto, né, em função de, tipo, da gente entender que a gente queria fazer uma homenagem a essas servidoras, tanto da ativa que estavam aposentadas hoje, né, mas que estiveram muito tempo ativas, né, e que foram a maioria de mulheres dentro do cargo, né. Enfim, eu acho que esse cargo também, esse podcast, ele está encerrando esse tema dentro da nossa gestão, que ela vai encerrar agora em maio. E eu acho que é um pouco isso, assim, a gente teve essa entrada pequena de mulheres, é, dentro do órgão, e a gente interpretou que uma forma muito interessante da gente construir esse significado, qualificar esses 20% do que se representava esses 20% dentro das mulheres, né, a gente tá colocando a voz delas dentro desse material. Então, eu acho um pouco isso, né, a gente está trazendo essas vozes de 9 mulheres para esse podcast, né? E que vai se enquadrar dentro das perspectivas também de memória, né? Que a gente está resgatando essa memória da instituição que hoje a gente não tem o registro de algumas dessas falas, a gente vai ter o registro, por exemplo, muito de falas de pesquisadoras, pouco das falas também do administrativo dentro dos projetos da FIPEA. A gente teve outros projetos no passado que trabalhou com a questão da memória, como Memória Viva, né? Então, esse projeto ele também vai se enquadrar dentro dessa ideia de memória. E
Enfim, né? Eu acho que é um pouco isso para a gente começar a falar um pouco sobre o projeto. Ele vai estar tratando de temas de vida pessoal, de carreira. Também vai estar tratando sobre como que as mulheres fazem esses encaixes. A gente vai ter relatos, por exemplo, tanto dos trabalhos de final de semana, de colegas que acabaram também fazendo encaixes, às vezes nem tão adequados, né, na relação da vida pessoal com o trabalho, ou então os encaixes conseguiram, né? A gente vai ter um relato, por exemplo, de uma colega que ela acabou deixando os filhos para a mãe dela cuidar também, né, no período que ela estava trabalhando, que ela achou que era um momento mais prático também, para mais que se ajustava melhor para a vida dela, né? E a gente acredita que a partir dessa construção, então, da gente entender o significado do que significa para essas mulheres estarem nesse órgão que ele tem uma representação tão baixa, né? A gente qualificando a partir das falas delas, a gente também pode estar ajudando uma luta coletiva também de organizar uma luta coletiva de aumentar a representatividade de mulheres dentro do setor público, né? Que eu acho que é um pouco isso que é o debate hoje que a gente está tentando trazer, né? Que nem todas as carreiras elas têm os cargos do serviço público elas têm uma representatividade de mulheres. Os cargos que a gente tem dentro do IPEA, a gente tem uma representatividade bem baixa, né? A gente queria estar pautando isso e também trazendo a voz dessas mulheres para esse material aqui no podcast, né? Então, é um pouco isso. A gente tentou deixar bem livre também para as mulheres falarem o que a partir da perspectiva delas, também que a gente achou importante a gente deixar isso muito livre no caso desse trabalho, a gente não está muito aberto para todas que quiseram participar, então a gente vai ter diferentes perspectivas, diferentes formas de pensar o ser mulher dentro da instituição. E eu acho que eu não vou me alongar muito, né, que a gente também tem mais convidados, vou passar agora para a Graziela. Obrigada, Ana. Eu acho que você sintetizou muito bem nosso objetivo, nossa proposta, foi dar voz a todas essas mulheres. A questão do 20%, acho que a Ana deixou clara, é super interessante, porque mesmo com o atual concurso, a gente não conseguiu aumentar esse percentual no IPEA, e teve alguns levantamentos até informais que mostram que entre as instituições federais, o IPEA ainda é uma das instituições mais desiguais. Teve um levantamento que foi feito, eu acho que não está publicado, mas que a gente, acho que, entre aspas, perdia só para a Polícia Rodoviária Federal e para uma outra instituição. A gente ainda tem uma desigualdade muito grande, ela não foi superada nesse concurso, e aqui é o momento da gente dar voz, colher as histórias de mulheres de diferentes gerações e diferentes carreiras, diferentes cargos dentro do IPEA, nesse projeto muito bonito, muito inovador, que a gente vai ter a honra de apresentar para vocês daqui a pouquinho. Só quero aproveitar, Ana, para agradecer também aqui, a gente está com os convidados, quero agradecer os colegas que estão aqui, da diretoria, do Conselho da FIPEA, do MPI, do IPEA, Marina Neri está aqui também com a gente, uma das nossas entrevistadas, então, gente, muito obrigada pela presença, e vamos, sem delongas, passar para o nosso vídeo, né, Ana? Pode passar o vídeo, Marina. Eu ingressei no IPEA em 1987, quando a sociedade brasileira era outra e o IPEA também era bastante diferente do que é hoje. Então, se hoje a gente acha que tem poucas mulheres, naquela época eram muito menos. Alguém comentou, o IPEA está fazendo testes lá de datilógrafa. Eu falei, vou fazer, mas eu era datilógrafa de máquina manual. Quando eu fui fazer o teste, era datilografia de máquina elétrica, que eu nunca tinha visto, eu não sabia nem como ligar aquilo ali. Quando eu entrei no IPEA, eu tive a sorte, creio eu, de entrar diretamente na diretoria de estudos e políticas sociais. Eu cheguei no IPEA em 1992, fui para a biblioteca, foi um local que me acolheu e eu me identifiquei muito. Foi muito bom trabalhar lá. Na época chamava-se EPEA, era Escritório de Pesquisas Econômicas Aplicadas, no Rio de Janeiro, que na época era Estado da Guanabara.
em fevereiro de 1967. E graças ao curso que eu fiz na Fundação Getúlio Vargas, eu tinha bastante aptidão em datilografar, e eu fui para o IPEA no Rio, na área de transportes, como secretária administrativa. Os primeiros 3 anos, eu estava lá com uma colega. O departamento de comunicação do IPEA não existia exatamente. Desde o início, nós fomos muito respeitadas. O nosso chefe inicial tinha um grande respeito pela gente, deixava participar de todas as discussões e decisões, nos chamava para todas as reuniões. Nós não nos sentimos alijadas em nenhum momento de qualquer processo. Como eu acabei de chegar, eu ainda estou no período do curso de formação, então é esse um pouco o lugar que eu posso falar sobre. Eu me considero bem recebida pelos colegas, pelo órgão, mas também atenta, porque ainda é um desafio ser mulher, ser ambientalista em uma instituição que é historicamente masculina e desenvolvimentista. Eu entrei no IPEA antes de ser técnica, a ser concursada. Eu fui bolsista, primeiro comecei no Rio, fiquei 2 anos aqui, e aí surgiu uma oportunidade, fizeram uma proposta para ir para Brasília e assumi uma pesquisa, ou seja, era algo muito importante para mim. E eu aceitei, sem muitos projetos de vida, até porque eu era muito jovem. Inicialmente passar 6 meses, depois acabei passando 4 anos em Brasília. Eu já era mãe, naquela época eu tinha uma filha de 1 ano de idade. Foi uma entrada numa instituição que ainda estava muito marcada pelos tempos autoritários que nós havíamos vivido desde a criação do IPEA praticamente até aquela época do meu ingresso. Era um IPEA diferente no sentido de que o que hoje a gente classifica como assédio ou como mesmo assédio moral, essas coisas a gente não tinha tão claras. Então, muitas vezes a gente se via frente a algum comentário malvado, alguma insinuação meio chata, e eu, pelo menos, engolia essas coisas e não comentava com ninguém. Obrigada, gente. Eu vou passar agora a palavra aqui para Gabriela Perfeito, que é vice-presidente do Síndico Itamaraty, que ano passado ela também, no Síndico Itamaraty, lembrando, eles coordenaram uma carta, eles fizeram uma carta e toda uma frente de combate ao assédio. Ela vai contar um pouquinho, e nossa companheira também nessa luta, né, de combate ao assédio dentro do setor público. A gente também tem essa adesão a essa luta, né, então a gente queria passar um pouco a palavra para a Gabriela. Obrigada, Ana Paula, obrigada, Afeteia, por esse convite tão especial. Para nós, do Síndico Itamaraty, é uma honra estar aqui participando desse momento que espero. Eu sei que o projeto tem começo, meio e fim, mas eu espero que ele possa ter um recomeço. Eu acho que ouvir as mulheres é sempre muito importante, dar voz a quem costuma ser minoria, a quem costuma ser não ouvida ou ter a sua opinião diminuída. É sempre importante trazer à luz essas questões, esse olhar feminino. Como a Ana Paula disse, o Síndico Itamaraty, desde sua fundação, tem como bandeira principal, como campanha permanente, o enfrentamento e o combate ao assédio no serviço público. Obviamente, dentro do nosso campo é o Ministério das Relações Exteriores, e como ponto, vamos dizer assim, culminante da nossa trajetória, a gente realizou no ano passado o primeiro Congresso Internacional de Combate ao Assédio e Discriminação no Serviço Público. Foi um momento muito interessante. Nós conseguimos trazer para a nossa audiência várias instituições e sindicatos e vários parceiros, além de um corpo de pesquisadores que pôde dar o seu relato e fazer considerações que eu julgo muito importantes. Eu acredito que uma iniciativa como o podcast 20% é fundamental no combate ao assédio. Por quê? Não há dúvidas de que o primeiro combate para o assédio é você confirmar que ele existe. E o que isso tem a ver com 20%? Tem a ver com o fato de que um ambiente pouco diverso é o terreno mais fértil para
que você tenha discriminação, para que o assédio aconteça. Se você tem uma hegemonia muito grande de determinado pensamento, ele acaba permeando todas as relações que acontecem naquele ambiente. Então, vocês falaram, né, que hoje a Anfiteia, ou a IPEA, é um dos órgãos que tem o menor número de mulheres dentro do serviço público. Eu não tenho dúvida de que o Itamaraty está também ali nos top, vamos dizer assim, 10 órgãos do governo federal com menor número de mulheres. E especialmente se a gente for falar da carreira de diplomata, que é a carreira mais numerosa dentro do MRE e que também é a carreira, vamos dizer assim, de gestão do órgão, né? Então, hoje a gente tem um problema que nós temos em torno de 23% só dos diplomatas são mulheres. Na carreira de oficial de chancelaria, que é uma segunda carreira, ela é um pouco mais bem dividida, é 50-50, e na carreira de assistente de chancelaria, que é a carreira de nível médio, a gente tem um número um pouco maior de mulheres, deve chegar ali perto de 60%, ou um pouco mais de 60%. O que isso significa? Significa que também na gestão do órgão, as mulheres são minoria. E mais um problema isso, porque uma das coisas que a gente tem presente é que o combate ao assédio, a prevenção do assédio, ela passa pela necessidade de que a alta chefia do órgão atue e seja vocal neste combate, nessa propositura de mudança de mentalidade, mudança de abordagem no que é o assédio. Durante muito tempo, assédio moral, especialmente sexual, nem se fala, foi um assunto que tabu, não se falava, não se admitia. E eu falei, né, o silêncio é a semente do assédio. Você, então, trazer à tona esse assunto é o primeiro passo para que se combata o assédio. Uma outra coisa que é interessante a gente falar, por exemplo, especialmente sobre a questão do MRE. No Itamaraty, nós temos não só um número pequeno de mulheres ingressando, nós temos um número pequeno de mulheres ascendendo a cargo de chefia. Então, vira um círculo vicioso. Você não tem mulheres, essas mulheres que são poucas não conseguem ascender. Especialmente no Itamaraty, eu não sei se as pessoas sabem disso, nós temos estruturas de carreira piramidal. É diferente aqui do IPEA. Aqui no IPEA, imagino eu que uma pessoa para chegar no topo da carreira, em termos salariais, deve demorar em torno de 20 anos. Né? É o normal. No Itamaraty, a gente demora, todos os servidores, né, tem uma perspectiva de, no mínimo, 25 anos, o normal é 30 anos para você chegar, e nem todos chegarão ao topo da carreira, porque é uma carreira que tem limitação de número limitado de vagas para você ascender a sua classe superior. Se você tem um número limitado de vagas, você tem também o quê? Vieses que são colocados para ascensão. E, obviamente, que as mulheres estão sofrendo esses vieses e são menos promovidas do que os homens. Então, durante alguns anos, a gente vem tentando institucionalmente combater esses vieses de promoção. As mulheres também assumem menos cargos de chefia, tanto em Brasília quanto no exterior. Então, mulheres são no menor número de postos, vamos dizer assim, importantes. Muito recentemente que houve uma ascensão das mulheres a esses postos. Ou seja, isso tudo traz o quê? Invisibilização da situação das mulheres no serviço público e no Itamaraty. Por isso, a iniciativa é tão importante. O Sindicamaraty também tem um podcast, recomendo a todos que ouçam o Sindicast. A gente começou uma iniciativa que começou o ano passado, ele, diferentemente do 20%, ele é voltado para assuntos do serviço público, especificamente do Itamaraty, é claro, mas nós temos episódios maravilhosos que falam sobre a questão do assédio, é o episódio de fevereiro de 2024, nós temos um falando especificamente sobre a questão da liderança feminina no serviço público, que é o de março de 2024,
2024, e temos também sobre outros temas de saúde mental, temos sobre, especificamente, tem alguns que são específicos para o MRE, mas que, e outros não, falando, por exemplo, sobre com o João Domingos, que é o presidente da CSPB, Confederação dos Servidores Públicos do Brasil. Nós falamos sobre a questão da segurança jurídica dos servidores públicos, da regulamentação da Convenção 151, da OIT, e é isso, nós temos... O objetivo também é trazer visibilidade para questões dos servidores públicos que, muitas vezes, para o público em geral, são tidas como menores ou menos importantes, afinal de contas, somos privilegiados, etc. A gente não é privilegiado, as mulheres menos ainda. Eu acredito que uma iniciativa como o podcast pode ser de muita valia, tanto para os servidores quanto para a direção do órgão, né? Porque às vezes é um problema que eles não sabiam que tinham. No MRE, a gente tentou esse ano fazer uma mudança, no ano passado, perdão, no concurso para carreira de diplomata. O MRE fez uma maneira em que aumentou o número de mulheres que passavam para a segunda fase. Isso trouxe um resultado para o ingresso de mulheres, né? Eu imagino que a FIPEA, perdão, o IPEA, assim como o MRE, tem um problema no ingresso de mulheres. Não é só na ascensão, poucas mulheres entram no órgão. E por quê? A gente, pessoal, o concurso às vezes é muito difícil. Bom, o concurso tem outros concursos muito difíceis em que a qualidade na entrada, no ingresso, não é tão difícil, não é tão dísparo, né, a diferença entre homens e mulheres no ingresso. Tem concursos, por exemplo, como no judiciário também, que tem uma estrutura muito hierárquica e tal, que mulheres ingressam e conseguem subir. Então, mas tem a questão de você ter que morar no exterior e etc. Ok, mas outras carreiras do MRE também têm que morar no exterior e não estão com essa disparidade tão grande entre o número de homens e mulheres. Então, o que é que leva as mulheres a não se interessarem pela carreira diplomática, ou não se interessarem em fazer parte do MRE? São questões que a gente se levanta, são questões que foram levantadas pelas mulheres do Itamaraty à chefia da casa, que hoje, graças a Deus, tem uma secretária-geral, que é uma mulher, e consegue trazer visibilidade para essa, que é uma questão. Então, alguma coisa temos que fazer para melhorar o ingresso de mulheres no Itamaraty. E é isso, acho que são iniciativas como o 20%, iniciativas como o Sindicast, como os nossos seminários e mesas redondas, que trazem visibilidade a esse tema que é tão importante no serviço público. Eu acho que eu já extrapolei meu tempo. Bom, eu só queria dar um dado, Ana. Em 2015, a gente circulou uma carta no Itamaraty, foi levada uma carta ao Itamaraty com um relato de mais de 80 mulheres que sofreram assédio no MRE. Essa carta foi o pontapé para a criação de uma associação de mulheres dentro do Itamaraty. Então, eu acredito que isso, precisou alguém compilar todos os casos de assédio e discriminação sofridos pelas colegas para que institucionalizar essa associação para que ela pudesse contribuir para a visibilidade do problema dentro do órgão. É isso. Muito obrigada, Gabriela. Eu queria passar já na sequência a fala, no caso, da nossa deputada, Érica Cocai. A palavra é toda tua, Érica. Hoje não lembrar. Vamos aqui. Bom, acho que eu queria muito saudar, né? Saudar a realização desse evento, do podcast 20%, que você pontua um percentual para dar visibilidade à participação muito pequena de mulheres dentro do próprio órgão. Nós estamos falando aqui eu digo de tetos de vidro.
eu sempre chamo de tetos de vidro, de paredes de vidro, que tem um processo que é extremamente cruel, porque se é de vidro e você não vê, se é transparente, você não combate o que você não vê. E, ao mesmo tempo, se é de vidro e se é transparente, e você não consegue acender, não consegue acender aos postos de chefia, dentro dos órgãos, aos espaços de poder, tende a se culpabilizar a própria mulher, por não chegar onde poderia chegar. Mas existe um teto de vidro. Eu acho muito interessante a fala da primeira mulher a presidir o Superior Tribunal Militar, que ela dizia o seguinte: furei o teto de vidro, furei o teto de vidro. E ela dizia: furei o teto de vidro e provoquei muitos estilhaços. E eu diria que esses estilhaços eles vão ferindo uma estrutura de subalternização das mulheres, que é uma concepção de gênero, ou seja, uma construção de gênero que busca subalternizar a própria mulher. Eu diria que nós não somos discriminadas porque nascemos mulheres, mas porque esta construção social, cultural, é uma construção que diz que os espaços das mulheres são os espaços domésticos, e os espaços públicos e os espaços de poder são espaços destinados aos próprios homens. Então, portanto, é preciso romper, é preciso identificar. Moço, tem um teto de vidro, tem paredes de vidro. É preciso identificar que há paredes e tetos de vidros para que elas possam ser desconstruídas, para que nós possamos furar essas paredes e possamos construir uma sociedade onde a gente possa repetir todos os dias que lugar de mulher ela é onde ela quiser. E aqui nós estamos falando, portanto, da dupla e da tripla jornada. E estamos falando de discriminações que a gente consegue sentir, que a gente consegue medir, inclusive. Nós podemos medir que as mulheres são as primeiras a serem demitidas quando há uma crise, aquilo que disse Simone de Beauvoir, quando há uma crise de qualquer natureza, se penaliza muito mais, em primeira monta se penaliza as mulheres, e as conquistas que as mulheres duramente efetivaram, elas ficam todas ameaçadas. Então, portanto, é importante que nós possamos medir ou publicizar o que se pode medir. Do número de demissões que acontecem primeiro com as mulheres, em crises econômicas, que nós ganhamos menos que os homens fazendo as mesmas tarefas, da interseccionalidade entre gênero e entre etnia e raça, porque mulheres negras ganham ainda menos do que as mulheres não negras, porque nós somos as maiores vítimas de assédio moral, as maiores vítimas de assédio sexual. Isso a gente consegue medir. Mas tem um nível de discriminação que a gente não consegue medir, mas consegue sentir de forma muito intensa. Eu diria que, primeiro, é a ditadura da perfeição. É quando a mulher ocupa um espaço que culturalmente foi destinado por essa lógica sexista, essa lógica patriarcal, que vai perpassar a história deste país, a mulher não pode errar. Porque se erra, estar no lugar que não deveria estar. Se ela ocupa um espaço culturalmente destinado para os homens, ela não pode errar. É a ditadura da perfeição. E, além disso, nós vamos ter também as ditaduras da perfeição. Eu digo que é como se a sociedade falasse: vai, ocupa teu espaço público, ocupa teu espaço na escola, ocupa teu espaço no trabalho, mas a sua casa não pode estar desorganizada, mas seu filho não pode adoecer, mas você tem que estar sempre disponível para o seu marido ou para o seu companheiro. Ou seja, quantas de nós, ao sair para trabalhar e ver as crianças chorando, porque não têm a noção ainda, pela idade que carregam, de que você vai voltar, de que há esta permanência no retorno, e você vai trabalhar cheia de culpa, ou se sentindo muito, muito machucada, ou se sentindo culpada, eu diria. A culpa é um dos mais profundos instrumentos de dominação. E a culpa ela se constrói na medida que se impõe as ditaduras da perfeição, e como a perfeição não dialoga com a nossa humanidade, quando nós não conseguimos exercer esta perfeição, há uma culpabilização e há um sentimento de culpa que corrói a própria autoestima. Eu diria que é um processo de dominação que perpassa o conjunto das mulheres, que é imposto por essa lógica de gênero, que precisa ser identificada. Nós temos muita dificuldade no parlamento da palavra gênero.
Eles querem arrancar a palavra gênero. Eu digo que tem uma fobia morfológica ou que tem uma generofobia, porque essa palavra não é permitida de ser, de compor qualquer proposição legislativa. E quando você nega a discussão de gênero, você está naturalizando ou biologizando a discriminação. É porque nós estamos dizendo o seguinte: é uma construção de gênero que subalterniza as mulheres, que têm que ter os mesmos direitos, e que isso é fundamental para a própria democracia. Se você nega a construção de gênero e nega a palavra gênero, então você vai estar dizendo que há uma naturalização ou biologização das discriminações. Então, portanto, são os desafios que estão postos para que nós possamos viver plenamente uma humanidade que pressupõe nós sermos donas dos nossos próprios corpos, ou do nosso próprio falar, do nosso sentir, do nosso pensar, do nosso agir. Se você não tem a condição de ser protagonista da sua própria existência, é um quê de humanidade que se perde. Porque a nossa humanidade a gente reconhece na liberdade, na afetividade, no direito de ser, no direito de amar, no direito de que o nosso não seja considerado o não, seja considerado não. Ele não pode passar pelo crivo ou pelo filtro patriarcal de entender se o nosso não é não. O nosso não é não. Não é não. Então, portanto, é como se nós chegássemos à conclusão de que os homens, quando nascem, os seus corpos são seus corpos. E nós, mulheres, todos os dias construímos a condição de dizer que os nossos corpos são nossos corpos. Eles, portanto, não podem ser vítimas de violências. E tem violência que deixa marca na pele. Essas são mais visíveis. Mas tem uma violência que deixa marca na alma, que é profundamente doída. Profundamente doída. As violências domésticas, mas as diversas formas de violência que nós estamos identificando. Porque há algum tempo atrás não se falava de violência obstétrica, e há violência obstétrica, que atinge mais as mulheres negras do que as mulheres não negras, mas que atinge as mulheres. Há uma violência institucional de gênero, há uma violência política de gênero que se expressa na subrepresentação feminina no próprio parlamento. Nós vamos ter, na Câmara, menos de 18% de mulheres, mas nós somos a maioria da população. Temos menos de 18% de mulheres na Câmara. Isso é uma consequência dessa lógica sexista, da ausência de luto dos períodos traumáticos da história brasileira, que eles são sempre períodos muito desumanizantes. É como se no colonialismo, os donos da terra se sentissem donos das mulheres, donos das crianças, donos dos trabalhadores e das trabalhadoras. Os períodos do colonialismo, da escravização, da ditadura, que são períodos extremamente violentos, que precisamos fazer o luto dele, porque ele está aos pedaços na nossa contemporaneidade. Todos eles carregam uma violência de gênero, para além da violência estabelecida nesse processo de desumanização. Então, portanto, você tem uma subrepresentação que é consequência de toda essa lógica sexista, patriarcal, que precisa ser identificada e precisa ser combatida. E a subrepresentação, por si só, ela também faz com que tenhamos menos espaços a serem ocupados por uma lógica de equidade de gênero e de igualdade de direitos e, portanto, menos espaço para que se rompa com esse processo sexista e machista. Ou seja, é semente e é fruto também a subrepresentação. Mas a violência política de gênero, ela não se expressa apenas na subrepresentação. Nós sofremos diariamente a violência política de gênero. Nós já escutamos: mulher que não age como mulher merece apanhar como homem. Nós já escutamos: vocês deveriam dormir e nunca mais acordar. Nós já escutamos: vocês são gaiolas das loucas, vocês são histéricas, vocês são barraqueiras. Ou seja, nós já escutamos toda sorte de agressões. E agora, recentemente, o parlamentar, que tem que responder no Conselho de Ética, atacou a ministra da Secretaria de Relações Institucionais de uma forma absolutamente misógina, cruel e criminosa. Então, portanto, eu diria que é preciso que nós entendamos que essa violência política de gênero, ela vai se perpetuando no exercício dos mandatos, e todos os dias a gente enfrenta isso. E a gente vai enfrentar com muita altivez, porque a gente não vai dormir, não vai acordar mais. Nós vamos estar acordadas todos os dias, porque nós entendemos
que o país só consolidará a sua democracia se nós não tivermos mulheres que têm medo de voltar para casa, se nós não tivermos mulheres que têm medo das ruas, ou que têm medo das noites, ou medo de entrar dentro de um coletivo. Ou seja, só com a igualdade de direitos é que nós vamos consolidar uma democracia. Essa não é uma discussão menor. Essa não é uma discussão que se resolve resolvendo outros grandes dilemas da própria humanidade. Ela é estruturante para se resolver os desafios que estão postos à nossa própria democracia e à humanidade, que tem que ser farta, e tem que ser vivenciada por todas as pessoas. Porque a luta das mulheres, ela nunca fica em si mesmada. Ela vai criando parâmetros para a libertação do conjunto da humanidade. Acho que tem razão a Rosa Luxemburgo quando diz que quando a gente se movimenta, a gente percebe as correntes que nos prendem. Porque as violências, elas foram tão naturalizadas do ponto de vista histórico que elas muitas vezes não conseguem ser identificadas. Veja que eu estou falando de novo dos tetos e das paredes de vidro. E quando você naturaliza as violências, porque você não as identifica como violências, e você, em verdade, contamina ou faz com que ela seja absorvida pelo tecido social. São os desafios que estão postos, nós vamos dar conta deles. Esse país aqui é o país de Inês da Silveira. Esse país, Luiz da Silveira, que fez a revolução do afeto e que se negou a estabelecer os choques elétricos numa lógica antimanicomial que continua ameaçada nesse momento, e todos os dias a gente diz que Nízia da Silveira tem que se reproduzir na nossa construção de cuidar em liberdade. Mas esse país é o país de Marielle Franco, e eles achavam que poderiam calar Marielle Franco. Marielle Franco dizia: não serei interrompida, não serei, e não foi interrompida, nem com as balas, nessa violência política de gênero exacerbada, cruel e inadmissível, que fez com que nós tivéssemos ceifado a vida de Marielle, mas incorporada nos nossos dia a dia e em toda a nossa luta. Esse país também é de Teresa de Benguela, que transformou os instrumentos de opressão, os instrumentos da escravização, os grilhões, em instrumentos de produção, em um grande quilombo como sinônimo de liberdade. Esse país é de Margarida Alves, que dizia: medo, moço, até a gente tem. Isso que a gente não usa, porque é preciso que nós nos organizemos para que tenhamos uma sociedade onde não haja qualquer dor em sermos mulheres, onde nós possamos ter absoluto protagonismo sobre as nossas existências, onde nós não tenhamos milhões de mulheres que têm medo de voltar para casa. Porque quando a gente está na rua, nós somos seres anônimos. A gente não tem história, a gente não tem nome, mas em casa, onde nós queremos voltar todos os dias, onde queremos que os nossos meninos e meninas voltem todos os dias, e onde a gente tem nome, tem história, tem as relações mais importantes para as nossas vidas. E tem milhões de mulheres nesse país que têm medo de voltar para casa, porque ao chegar em casa serão arrancadas delas mesmas, arrancadas. E quando olham para dentro de si, via de regra, vão perceber que há um vazio, porque ela se transformou no espelho do desejo do homem. É preciso romper com essas relações de violência, as diversas, as sutis e as não tão sutis. Esse feminicídio, que no Brasil, que aponta o Brasil como o quinto país do mundo em feminicídio, mas que ele é construído com o feminicídio simbólico, com o impedimento da vivência da plenitude humana, que pressupõe protagonismo, que pressupõe verdade, liberdade e afetividade. Então, portanto, os desafios são imensos. E o desafio de enfrentar, eu queria muito parabenizar o Síndico Itamaraty, parabenizar a Anfipea por estar realizando essa discussão, porque é preciso que haja um enfrentamento ao assédio moral, ao assédio moral que, como disse, vai atingir mais as mulheres, ao assédio sexual. Nós recebemos inúmeros casos de assédio moral, de assédio sexual, e tivemos a experiência trágica, traumática de um governo onde você teve um assédio moral institucional. Os órgãos não cumpriam a sua função.
Os órgãos eram capturados para não exercer a sua função, não a função do Estado apenas, essa que Celso Furtado disse, é para enfrentar os problemas nacionais. Mas você teve uma política um Ministério do Meio Ambiente com uma política antiambiental, uma Fundação Palmares com uma política racista, ou seja, os órgãos sofreram assédio institucional. Houve um assédio organizacional e um assédio interpessoal de uma lógica que diz que o outro não pode existir se for diverso, ou seja, que quer matar a diversidade. Matar a diversidade é matar a própria humanidade. Mas digo também que o assédio moral que nós vencemos de forma muito intensa e que é preciso construir mecanismos para que ele possa ser prevenido, para que se possa promover o bem-estar no local de trabalho, local bom, o trabalho como um bom local para se vivenciar, e ao mesmo tempo para que você possa, enfim, punir e responsabilizar todas as expressões de assédio moral. E penso que é preciso construir o assédio de segunda ordem. O que eu digo assédio de segunda ordem? É porque muitas vezes a vítima de assédio, ela vive uma solidão. Ela vive uma solidão, porque ela tem dificuldade de que as pessoas se sintam à vontade para poder testemunhar o próprio assédio que ela sofreu. Então, ela vive uma solidão porque há um temor no conjunto do corpo de trabalhadores e trabalhadoras de se solidarizar, de testemunhar, de se somar para o enfrentamento, para a punição do assédio, com medo de que as pessoas, ao testemunharem, que elas também sejam vítimas de toda sorte de assédio. Então, é preciso caracterizar o assédio de segunda ordem, o assédio que atinge as pessoas que vivenciaram e que têm disposição de poder testemunhar ou contribuir para este tipo de rompimento destas relações. São os desafios que estão postos. Penso que nós vamos dar conta deles, porque esse país tem uma potencialidade imensa de viver sem armários, de viver sem manicômios, de viver, enfim, sem senzalas, sem grilhões. E me concluo com duas frases que eu acho que são muito importantes, né? Uma delas é de Guimarães, que fala da coragem, né? Que é o correr da vida às vezes embrulha tudo, que a vida é mais ou menos assim, ora aperta, ora afrouxa, esquenta, ora esfria, inquieta, desassossega, ora se quebra. E a vida exige de nós coragem, a coragem que nós mulheres temos. E temos uma profunda coragem de transformar a realidade. E Rosa Luxemburgo, mais uma vez, que diz: a gente quer uma sociedade onde sejamos socialmente iguais, humanamente diferentes e, ao mesmo tempo, detentoras da mais profunda liberdade. Para que a gente possa, como diz Cora Coralina, arrancar pedra. E como a gente arranca pedra? Porque temos a dupla, temos a tripla jornada, temos umas tarefas domésticas que não são repartidas, e as tarefas, os espaços domésticos, via de regra, são solitários. É preciso construir espaços de fala, introduzir o espaço de fala ou de escuta na estratégia de saúde da família, para que se possa escutar o sofrimento, para que se possa, a partir daí, a gente dialogar com a nossa própria força, com a nossa própria coragem, romper as culpabilizações, porque as rodas de conversas, a gente percebe que a gente sofre o que a outra sofre, o que a outra sofre, o que a outra sofre. Então, o problema não está conosco. É que o teto de vidro impõe a culpabilização das mulheres por não estarem nos espaços que a lógica sexista e patriarcal impede que elas estejam. Então, Cora Coralina diz: a gente arranca pedra e planta roseiras. Parabéns para o podcast dos 20%, para que não fiquemos nos 20%. Parabéns para o Cine Itamaraty, porque enfrenta essa discussão, e vamos enfrentar juntas, porque ninguém larga a mão de ninguém, ninguém deixa a outra para trás, porque enquanto uma não for livre, nós não seremos plenamente livres. E aí, lembro a fala das mulheres quilombolas que dizia: quando uma quilombola tomba, o quilombo inteiro se levanta. Vamos nos aquilombar e vamos transformar, identificar as violências, combater as violências e dizer: tira o teu sexismo, o teu patriarcalismo do caminho, as tuas estruturas de opressão aos nossos corpos, às nossas existências, porque nós lutamos por uma sociedade igual em direitos e onde todas as pessoas se sintam livres.
como diz a Declaração Universal. Todo ser humano nasce livre, igual em dignidade e em direitos. Viva a luta das mulheres nesse país, que transforma e arrancou a faixa presidencial do peito estufado do fascismo. Muito obrigada, Érica. É sempre muito bom te ouvir, né? Eu vou passar para a Graziela dar continuidade na nossa mesa, chamar a nossa convidada lá no Rio, a Mônica. Grazi. Obrigada, Gabriela. Obrigada, Érica, pelas palavras incríveis. Ana, eu estou passando a palavra aqui para a Mônica Francisco. Tá certo. Toda sua. Bom dia a todos e todas e todos que nos assistem. Quero parabenizar a organização do podcast. Muito sugestivo esse nome, muito simbólico, muito importante. Quero, em nome da querida Graziela Zucoloto, saudar as companheiras também sindicalistas que estão aqui junto conosco, saudar a nossa deputada Érica Cocai, uma figura sempre muito importante, muito representativa da luta das mulheres e há muito tempo, né? A deputada terminou com uma frase que eu gosto muito da Audre Lorde. Eu lembro que essa frase ela estampava uma das paredes do mandato da Marielle Franco, do qual eu com muito orgulho fiz parte, que era sobre a liberdade das mulheres, só ser completa se todas nós formos livres. Então, a importância de que um podcast como esse, tão representativo, com um nome tão sugestivo, possa se tornar, na atualidade, uma ferramenta de luta sindical, de um sindicalismo que vem sendo atacado, né? A organização dos trabalhadores e principalmente das trabalhadoras sofrendo um processo de desmonte, de esvaziamento, e a importância dessas novas ferramentas para garantir a continuidade da luta, principalmente das trabalhadoras, nesse processo que exprime ainda um poder masculinista muito presente. Quando a gente fala do teto de vidro, esse teto invisível, essa quase falta de percepção das armadilhas que compõem, principalmente o setor público, no avanço e na mobilidade, né, profissional das mulheres, porque num instituto de pesquisa como o IPEA, a presença, né, diminuta das mulheres, ela fala muito para a gente, ela grita. Porque quando nós temos mulheres produzindo pesquisa, produzindo dados, não só sobre as mulheres, mas sobre a sociedade, o olhar sobre essa sociedade muda, a forma como a política pública ela é implementada, como a orientação, a análise, o manejo dos dados, ele é produzido e realizado de uma outra forma. Ele consegue, né, visibilizar os processos que atravessam de forma interseccional essa sociedade tão diversa. Então, não é menor que a gente tenha agora, né, oferecido e ofertado a nós essa possibilidade, através desse podcast, de pensar numa instituição, num órgão como o IPEA, com esse número reduzido de mulheres. Isso fala muito, fala do poder masculinista, fala da forma da construção do pensamento dessa sociedade, ainda atravessada por um processo quase que hegemônico ainda do pensamento masculinista, desse pensamento que permeia todas as estruturas e que ainda assim é estruturante e estruturador de um pensamento que desmonta a política pública e se incide diretamente sobre os nossos corpos. Nós vimos no último período o quanto as políticas para as mulheres foram atacadas, inclusive se utilizando de figuras de mulheres para poder fazer esse ataque, seja no Ministério dos Direitos Humanos, no antigo Ministério dos Direitos Humanos e da Família, por exemplo, e a gente viu o impacto disso na vida das mulheres, principalmente das mulheres negras. E aqui eu quero fazer menção a Vilma Piedade, que cunhou um conceito e uma palavra importante, que é a dororidade, e trazer e falar a partir da minha experiência, da minha vivência, entendendo que dororidade ela contém sororidade. Mas a sororidade ela não contém dororidade. E a Vilma vai dizer o seguinte, que a dororidade ela exprime a dor que atravessa o corpo das mulheres negras. Porque foram as mulheres negras que nós vimos na fila do osso, né? Na fila do osso e da pelanca, buscando comida dentro dos caminhões de lixo nesse país. Isso dá conta de um processo que mostra a necessidade de ampliação do olhar, da vivência, da experiência das mulheres, principalmente das mulheres negras, em sociedade. Nós somos maioria dessa população.
Então, isso precisa estar expresso, seja no parlamento, seja nas instituições públicas, seja na produção de dados. Nós conseguimos chegar à universidade, mas a manutenção da nossa presença nas universidades, ela ainda é extremamente vulnerável, né? A gente não tem a capacidade de se manter, de garantir a mobilidade. Então, a gente precisa de que mais dados produzidos por mulheres negras, né, estejam visíveis para que a política pública alcance, seja a rede de cuidados, a rede de proteção necessária. Somos nós que somos as maiores vítimas do feminicídio no Brasil. Eu pude vice-presidir a CPI do feminicídio no âmbito da Assembleia Legislativa aqui do Estado e pude perceber o quanto os equipamentos, a não existência dos equipamentos, desde as casas, né, de acolhimento dessas mulheres, dos seus filhos, desde a ponta da política para garantir a autonomia e a autodeterminação dessas mulheres, a partir do fomento, seja o empreendedorismo que a gente chama de base popular e feminina e periférico, com fortalecimento dessas ações nos territórios onde essas mulheres vivem. É claro que a gente tem vivido um processo de crescimento econômico, de garantia, né, de igualdade salarial, mas isso ainda não é percebido de fato quando a gente vai para os territórios mais vulneráveis do nosso país. A gente não percebe ainda não se percebe a transformação na vida dessas mulheres. Isso tem nome, isso passa não só pelo racismo, né, do cotidiano, mas pelo racismo institucional, pelas estruturas que ainda persistem em garantir que essa mulher negra, né, lembrando aqui Angela Davis, que disse quando uma mulher negra, que é a base da pirâmide, se movimenta, toda a sociedade se movimenta com ela. E, de fato, se a base se movimenta, assim como placas tectônicas que se movimentam, esse movimento ele é percebido, ele é sentido, ele é visível, ele é concreto. Então, é preciso ouvir as mulheres. E eu quero, mais uma vez, celebrar esse espaço, né? E é muito simbólico que tenhamos nesse podcast, e sei que não foi proposital, mas isso vai dando também para a gente que está sempre analisando, está sempre percebendo o mundo a partir da ótica feminina, feminista negra, mulherista africana, né? De ter uma mulher negra e todas as outras mulheres brancas. Porque isso dá conta da nossa sociedade, isso não tem a ver conosco aqui, isso tem a ver com que essa sociedade. É preciso ouvir as mulheres, é preciso ouvir as mulheres negras. Não é à toa que elas são hoje um elemento de disputa, seja da extrema-direita ultraconservadora, seja do campo religioso, né, fundamentalista, ultraconservador, que vem fazendo a disputa nesse corpo de mulher negra que tem, né, a violência de Estado concretizada na morte de seus filhos, dos seus companheiros, que tem a violência de Estado, a violência letal do Estado por parte das forças de segurança pública no encarceramento, no hiperencarceramento, na violação de seus corpos. Pude presidir aqui no estado do Rio de Janeiro, no âmbito da Assembleia Legislativa, a Frente Parlamentar de Enfrentamento à Violência Obstétrica Neonatal. E quando a gente olha para essa violência, a deputada Érica mencionou na sua fala, a gente vai ver que é o corpo das meninas jovens, negras, pretas e pardas, moradoras nos espaços hiper vulnerabilizados do nosso Estado, e com certeza no nosso país, né, os dados demonstram essa forma de produção concreta da necropolítica. A inserção das mulheres nesses espaços é fundamental que a gente tenha uma campanha, uma ação que aumente a presença das mulheres no IPEA. A gente precisa entender essa sociedade e principalmente mulheres negras, porque a gente precisa entender essa sociedade a partir da lógica de quem sempre esteve na rua, de quem sempre esteve construindo uma forma de sociedade. Se essa sociedade ainda percebida extremamente machista, misógina, sexista, né? A deputada Érica menciona o último ocorrido, né, com a ministra Gleisi Hoffmann, um episódio que é recorrente no corpo de várias mulheres, em todos os espaços de disputa de poder.
porque é o sentimento constante que nos persegue, o sentimento de inadequação. O sentimento de que a gente é inadequada para determinados espaços. Ainda que a gente vá construindo ao longo dos tempos, ao longo, né, de todos esses anos de luta do movimento de mulheres, do movimento feminista, um processo de empoderamento, de autoestima, de fortalecimento conjunto coletivo, desse corpo coletivo de mulheres brancas, negras, indígenas, ainda há uma formulação, uma tentativa, uma organização que concretamente se percebe nesse sentimento que nos persegue de inadequação da ocupação dos espaços. Porque eles são, sim. E à medida em que se avança, em que se sobe, em que se consegue, né, assim, como disse a ministra, estilhaçar, quebrar esse teto de vidro no serviço público, é um processo muito doloroso, porque esses estilhaços, eles ferem as estruturas, mas eles também ferem quem quebrou esse. E essas dores, elas vão perseguir. É a dor da solidão, é a dor de estar sozinha. Marielle falava sobre isso, né? Ela mencionava Benedita da Silva e Jurema Batista, né? 2 décadas de Benedita até Marielle ocupar a vereança aqui na cidade do Rio de Janeiro, uma década pós Jurema Batista, que foi a primeira deputada negra aqui do estado do Rio de Janeiro, e o sentimento de solidão, o processo em que essas mulheres vivem quando alcançam esses espaços. Então, a necessidade de uma mudança dessa lógica, né, que permeia o poder masculinista ainda no século XXI, é preciso que se mude. Isso só se muda com a presença das mulheres e da diversidade. É inadmissível que uma política pública de saúde não contemple os corpos das mulheres lésbicas e bissexuais, dos corpos transexuais que menstruam, que parem. É preciso que a gente mude essa lógica das mulheres idosas que são, né, aconselhadas a não fazer o exame preventivo, porque supostamente se acha que essas mulheres não mantêm uma vida sexual ativa, ainda que não mantenham, né, nós temos direito ao nosso corpo de cuidar dele e de acessar, né, todo o cuidado que ele necessita da idade até a idade mais avançada. E essa percepção dos assédios, das violências, ela precisa ser explicitada, ela precisa estar presente, ela precisa ser falada. Isso só se consegue quando nós temos voz. Ainda caminhamos, avançamos, tivemos conquistas, estamos vendo mulheres aqui, né, do movimento sindical, organizando a luta a partir das ferramentas que nós temos, né, hoje no século XXI, organizando debates, fazendo com que a voz da luta dessas mulheres, mulheres negras atravessadas por processos extremamente dolorosos, né, onde a dororidade, essa dor que só as mulheres negras entendem, né, a dor de quando a gente se olha e percebe, né, o que Marina Iris, na sua poesia, né, que se fez samba, diz: o olhar tipo porta de serviço, né, é o corpo vulnerável ao toque, é o corpo do nojo, é o corpo abjeto, é o corpo extremamente inadequado. Se o corpo da mulher branca ele percebe o assédio do corpo da inadequação quando alcança espaços de poder, o corpo da mulher negra vai perceber esse processo exponencialmente, de forma exponencialmente maior, porque são processos que se concretizam de forma muito dura e violenta até o seu ápice, aqui mencionado, na execução de uma parlamentar, no auge do exercício, né, do seu mandato legitimamente alcançado pelo voto popular e democrático, num processo altamente democrático, numa das cidades mais importantes do mundo, numa capital que não perdeu o seu poder, né, não perdeu a sua capitalidade, o seu poder de falar para o mundo inteiro, né, olhar a experiência do Rio de Janeiro, olhar a experiência do Brasil, guardadas aí as devidas proporções. O Brasil olha para o Rio de Janeiro, o que acontece aqui reverbera nos outros estados, nas outras capitais e no mundo.
Então, o ápice desses assédios, dessas violências, desse processo de tentativa, né, de exclusão, de invisibilização, de aniquilação da presença das mulheres e das mulheres negras, se configura no ápice da execução da vereadora Marielle Franco. Então, eu quero saudar aqui esse espaço, agradecer imensamente por essa roda de conversa, por essa ferramenta, mais uma ferramenta de luta dos trabalhadores, mas, sobretudo, das trabalhadoras aqui a partir da experiência do IPEA. Obrigada, Ana, obrigada, Gabriela e Ana Paula, obrigada, deputada Érica Cocai, pela possibilidade de fazermos nessa manhã essa conversa tão importante. Muito obrigada. Mônica, muito obrigada. Ana, a palavra é sua. Obrigada. A gente queria agradecer a todas as convidadas. Assim, eu acho que as falas nos remeteram a muitas lembranças, né? Eu acho que são tantas coisas que. Mas eu acho que esse sentimento de inadequação mesmo, e também essa questão da ditadura da perfeição que Érica e Mônica mencionaram também, eu acho que eu vou relembrar vou acabar lembrando de duas falas aqui também, dois momentos que tiveram durante esse processo, assim, de estar organizando esse projeto, também de estar assumindo a própria tuteia. Eu lembro que quando a Marina veio para perguntar para mim, quando que no caso eu fui a primeira mulher a estar assumindo a presidência nacional da PEA, né? A gente já tinha tido presidentes regionais, né? E a Marina, quando ela veio fazer entrevista comigo, a nossa assessora de comunicação, ela fez algumas perguntas, né? E eu lembro que uma das respostas que eu coloquei naquele momento foi: eu acho que um grande desafio que a gente tem é que a gente vai ser sempre lembrada pelos nossos erros, né, e muito pouco pelos nossos acertos, assim, quando a gente chega nesse espaço. E eu acho que a gente pensa muito nisso, né, sobre o quanto que a gente está errando, o quanto a gente quer evitar os erros, porque a gente já sabe que a gente está ocupando um espaço que ele está, seja num momento mais, a gente está mais exposta, né, a gente vai sempre acabar sendo lembrada por causa do que a gente não fez, deixou de fazer, ou o que a gente errou. Então, eu acho que essa, quando Érica fala sobre a questão da ditadura da perfeição. Acho que quando a gente vai assumir já qualquer espaço que seja, no caso, que a gente fica mais exposto, a gente vai pensar nisso, esse sentimento de inadequação também que Mônica coloca dentro desse contexto. Eu queria agradecer muitas falas delas e também eu queria lembrar de outro momento também, que eu acho que dialoga muito com a fala que Érica coloca sobre a gente ser protagonista de nossa própria existência. Assim, que a gente estava, no momento que a gente estava organizando o podcast, a gente acabou também lembrando, a gente não participou dessa construção das narrativas, que a gente achou que era melhor a gente se colocar fora também dessas entrevistas e abrir para a nossa base, nossas associadas, né? E teve um momento que daí eu lembro que a gente estava conversando sobre os fatos, os podcasts, as narrativas que estavam vindo. Daí eu comentei com Grazi, com Marina, com Helena também, olha, com o Igor também, com quem estava organizando o material. Eu lembro de um momento que logo que eu cheguei no IPEA, quando eu tinha acabado de chegar, que na hora que eu olhei para o meu guarda-roupa, eu estava saindo de casa, na hora que eu olhei para o meu guarda-roupa, ele estava todo com camisa preta e cinza, né? E daí eu olhei para aquele, eu tinha acabado de chegar na instituição, foi meu primeiro, o primeiro serviço, tinha 6 meses de serviço público, né, que eu estava, era super jovem também, né, isso já faz 15 anos, né, e daí, na hora que eu olhei para aquele guarda-roupa todo preto e cinza, assim, né, no caso cheio de camisas, assim, e não me identifiquei com ele, eu olhei assim, nossa, eu acho que eu tenho que começar a repensar isso, porque eu estar nesse espaço também significa eu trazer minha identidade para o espaço e entender que tipo, eu posso estar trazendo cores, trazendo outras formas de ser para ele. E eu acho que é um pouco isso também que a gente quis trazer para esse material, assim. Eu acho que, lembrando que a gente quis trazer, de deixar bem livre para as pessoas trazerem suas marcas, suas identidades e suas próprias falas, assim. Então, não está
trazendo nenhuma forma de falar ou orientando para falar desse jeito as pessoas, que a gente quis construir um material, a gente deixou muito livre, assim, deixou muito aberto, por entender que é um espaço que a gente tem que se sentir confortável, que a gente tem que se sentir identificada, né? Então, assim como naquele momento eu não estava me identificando com aquele guarda-roupa, né? No caso que eu olhei assim, tá todo ele com camisa preta, cinza e tal. Então, também a gente quis muito valorizar as falas que estavam chegando e tá trazendo todas essas perspectivas, porque assim como a Mônica falou, a gente também entende que a questão da política pública, à medida que a gente vai trazendo diferentes perspectivas, então a gente tem que aumentar a diversidade exatamente para isso, de trazer mulheres de todos os espaços, sejam elas periféricas, sejam elas de outros espaços, sejam elas negras, brancas, indígenas, para esse espaço, porque é um espaço que a gente pensa política pública. E a gente está trazendo elas, também contribui para a gente estar aprimorando política lá na ponta, que é a nossa função. Sabe, que a gente está pensando política de como fazer e como que a gente vai estar aprimorando elas. Então a gente quis trazer esse espaço bem confortável assim para todas as mulheres que se dispuseram a falar também com a gente, né? De trazer bastante conforto e bastante abertura, né, para estar recebendo as falas delas, né? E dizer que também a gente acredita muito nisso, né? Que a gente está debatendo representatividade de mulheres nesse espaço, a gente deve debater democracia, aprimorar a política e trazer então uma melhoria para essas políticas da melhor forma possível, assim. Vou passar também para a Grazi agora. Prontinho. Obrigada, Ana, obrigada a todas. Eu também, a gente conversou muito, né? A gente trocou experiências muito ricas nessa construção. E eu vou trazer um pequeno relato do que eu sou. Uma mulher branca, paulista, classe média, que não enfrentou vários desafios, os quais com certeza a Mônica passou, vários que foram relatados pela Gabriela, pela Érica, mas que ainda assim é considerada, vou pegar a sua frase, inadequada para determinados espaços. E o que eu queria trazer para vocês é um negócio que eu denominei estereótipo de profissão. Uma coisa que eu ouvi muito, tá? Eu sou formada no interior de São Paulo, eu acho que isso pesa, eu acho que no Rio talvez seja um pouco mais leve, mas uma frase que eu ouvi muito, desde que eu me formei, desde a graduação, é: mas você não tem cara de economista. O que é uma cara de economista? Na minha época, né? Na época que eu fiz graduação, tinha um estereótipo ali, que era um terninho, um cabelo mais curto, tinha uma cara de economista. E como é que eu fazia? Eu entrei na minha faculdade, tinha só 20% de mulheres também, acho que esse 20% me persegue. Durante um tempo, muito tempo, eu fui a única mulher da minha sala. E o pessoal, nossa, as meninas deviam te mimar muito, né? Não, eles me detestavam. Na minha formatura, eles fizeram uma fila, falaram assim, só isso, desculpa, tá? Não precisaram falar mais nada. Eles me detestavam, porque os homens, em muitos casos, desculpem, nossos colegas, mas te mimam muito se eles não te consideram um pouco melhor do que eles. Como eu era muito boa aluna ali, tinha uma certa inadequação de lugar ali. E é o estereótipo de profissão. E o que é isso? O que é ter cara de economista? E na minha época, as meninas faziam uma coisa, gente, assim, algumas amigas negam que isso aconteceu com elas, mas saíam, por exemplo, enfim, para a noite, para um bar, e não falavam que era economista. Eu vou falar que eu sou arquiteta, eu vou falar que eu fiz, não sei, direito, outras profissões que não eram ligadas ao que se considera. Tem uma amiga aqui, um colega nosso, engenheira, deve ter passado um pouco mais do que, pior do que isso. Mas, assim, você não falava que era economista porque você queria ser economista, você gostava de política, de matemática, você queria se envolver em debates políticos, mas você queria ter uma vida social, você queria namorar, e falar que era economista era, vou falar um termo popular, era o famoso não pega ninguém, assim. Então, as meninas mentiam a própria profissão para poder se encaixar nisso. E eu, que não vim com esse brinco à toa, porque a gente está falando disso, eu brinco aqui no IPEC, meu salto alto, que muita gente fica me tirando sarro aqui, é a minha militância. Eu gosto também, tá? Mas é também a minha militância. Eu não venho com ele à toa e não vim com esse brinco à toa, porque eu quero usar o meu estilo de onça quando eu quiser, eu quero usar esse brinco quando eu quiser, eu quero deixar o meu cabelo assim. Depois você fala aquela frase, Ana, que a gente... de um autor que eu não lembro agora. Mas eu quero ter tudo isso, ainda assim eu gosto de política, eu gosto de economia, eu gosto de matemática, eu quero estar nesse espaço, eu quero discutir isso com a minha cara, né? A gente não precisa ter todos uma mesma cara, isso é um problema acho que muito menor do que foi descrito, mas esse foi o meu, da pessoa de classe média que ainda assim
é inadequada. E nesse sentido, eu queria dizer assim, que algumas mulheres de pé, elas me curaram. Elas me curaram, porque eu vi mulheres aqui, até ontem falei, a Lucilena é uma pessoa que falei que eu ia fazer essa homenagem para ela aqui, ela é uma pessoa que nesse sentido me curou, que eu é uma pesquisadora nossa que está aposentada, que eu olhei para ela e falei, olha, ela junta as duas coisas, ela vem com o cabelão dela, ela vem com a postura dela, e ela ainda né, consegue passar em toda a inteligência, o brilhantismo dela, e várias outras, eu posso estar na Amélia, eu posso estar vários colegas, várias colegas. Então, em certo sentido, algumas mulheres ajudaram a me curar nesse vou ficar aqui com meu salto e vou ficar dando palpite em política, sim, e vou presidir o sindicato, sim. Então, juntar essas duas coisas e não deixar que te falem se você é inadequado ou não. Tive a sorte no IPEA também de estar numa diretoria que por muito tempo foi dirigida por mulheres em vários momentos. Foi sempre nesses momentos, é o momento que eu tive mais espaço. Então, eu acho que isso também não é uma coincidência. Mas queria deixar esses dois relatos para vocês sobre esse estereótipo e essa inadequação que acaba caindo para todo mundo. Eu queria aproveitar, assim, abrir um pouco a palavra se alguém quiser fazer um comentário, quiser contar alguma história aqui. Alguém quer se manifestar? Marina, que está interessada, você quer falar alguma coisa? Posso falar uma coisa, contar uma parte que eu não contei no podcast. Senta aqui só. Lembrei agora. Tudo bom? Eu lembrei, ouvindo a Grazi aqui agora, eu lembrei de uma coisa que eu não coloquei no podcast, porque a gente, enfim, não lembra tudo na hora, né? Quando eu entrei no IPEA, eu entrei em 2005 e me falaram que eu ia ficar 6 meses no IPEA Brasília e depois ia ser transferida para o Rio de Janeiro, o que não aconteceu. Foram 3 anos e meio em Brasília. E nesse tempo de 3 anos e meio em Brasília, eu estava com um filho de 3 anos e meio quando eu entrei em 2005. E aí eu conversei com meu marido, falei, bom, eu não vou tirar meu filho de toda a organização que ele tem, com tudo que ele tem, para vir para Brasília. E o meu marido também estava na Petrobras, não dava, papapá. Então ele ficou com o filho, ficou com tudo lá, e eu fui para Brasília. E era divertidíssimo, ou não, né? Ver como as pessoas torciam a cara para o fato de que eu estava em Brasília. Não só em Brasília, como no Rio de Janeiro. E, e aí começou a ficar estressante, porque, na verdade, estava estressante para mim, estava estressante para ele, estava estressante para meu filho, estava terrível, era ruim para o casamento, é óbvio. Mas se eu fosse um homem, as pessoas não iriam achar tão estranho eu estar nesse movimento de vai e volta, porque todo mundo consegue aceitar que um homem fique nesse vai e volta, porque eu só ficava final de semana no Rio de Janeiro. Mas, sendo uma mulher, era absolutamente. Como que você vai deixar seu filho? Mas, gente, ele já não mama mais. Ele já. Entendeu? E hoje eu sou muito ligada ao meu filho é muito ligado a mim, ele não perdeu eu não deixei de ser mãe, não deixei de ser. Eu falava com ele todos os dias, enfim. Mas era como se eu fosse menos mãe, porque eu estava de segunda a sexta em Brasília. Então, isso é um preconceito que as pessoas têm. E no final, acabei voltando para o Rio de Janeiro e ontem completei 25 anos de casada. Enfim, foi isso. Muito obrigada, Marina. A gente já está acabando aqui, Érica. Mas assim, que logo vai cair também a transmissão. A gente queria muito abrir para todo mundo, mas logo vai cair a transmissão, tá? A gente queria agradecer muito a todos. Eu acho que a gente realmente entende esse material como uma ferramenta de luta sindical, como a Mônica falou, a gente quer que sirva, assim como a carta que o Síndico Itamaraty organizou em 2015. Ele foi uma ferramenta de luta também,
que no caso para eles foi nessa questão do combate aos assédios. A gente entende que também esse podcast ele pode se tornar para a gente uma ferramenta de luta sindical, né, para a gente pensar formas também de colocar mais representatividade dentro do setor público, no nosso caso específico, e também em outras carreiras e cargos que também se tiverem uma situação semelhante, né, que a gente entende que luta por democracia também é uma luta por representatividade também. Muito agradecer às nossas convidadas, né? No caso, aqui em Brasília, a Gabriela, também a Érica, a deputada Érica, aí no Rio, Grazi, quer falar? Aí a Graziela e também a vereadora, a vereadora Mônica, né? E todas as pessoas que participaram do podcast. E também a todas as pessoas que estão nos ouvindo agora e vão ouvir depois. Então, a gente queria muito agradecer.